E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aí para vocês o Sport TV News, falando aí tudo sobre essa final do Paulistão, que já tem data marcada e horário, galera. E muito mais aí sobre o nosso Verdão. O Campeonato Paulista, já temos as datas, então para o começo de conversa, vamos colocar na tela a ilustração com a agenda, né? Opa! Domingo, às 6h30, no Allianz Parque, se enfrentam Palmeiras e Corinthians. Aí, na quinta-feira, Corinthians e Palmeiras duelam às 9h35, portanto, decisão fica para a Neoquímica Arena. Isso, numa quinta-feira, é meio fora do padrão dos últimos anos do Campeonato Isso que eu ia Paulista. falar, porque já foi até comum, né? Não que nunca tenha acontecido decisão de Campeonato Paulista no meio de semana. As 3 vezes que o Corinthians decidiu um campeonato de uma quinta-feira foi campeão. Inclusive em 77. Mentira, que já temos Juro? até esse levantamento. Fizeram esse levantamento no meu timão, no mesmo portal. Foi lançado um disco da Taylor Swift na data também. Não tem isso? Não, isso aí eu já não sei. Não, 77 não. A mãe dela estava nascendo. 77, Mas tem essa história, quando a Taylor Swift lança um disco... Tem algumas coincidências. Eu adoro todas, tá? Isso aí. Ô, Mari, mas só para explicar, 27 é por conta da data FIFA, né? Data FIFA, os jogos da seleção brasileira e das outras seleções entre 20 de março e 25 de março, aniversário da minha filha, de 10 anos de idade. E aí, o Palmeiras e o Corinthians chegaram a um acordo junto com a Federação Paulista de Futebol e com as detentoras de transmissão do Campeonato Paulista para que esse jogo acontecesse na quinta-feira. E aí agora eles precisam... saber como vai ser o desenrolar da Sul-Americana e da Libertadores essa semana, para saber como que será a vida de Corinthians e Bahia para o início do Campeonato Brasileiro, porque tem jogos marcados para o sábado, no dia 29, na estreia, na abertura do Campeonato Brasileiro, e aí Corinthians e Palmeiras não teriam as 48 horas de descanso entre uma partida e outra para iniciar o Campeonato Brasileiro. Corinthians e Bahia, inclusive, podem estar na mesma situação, né? O Bahia é mais próximo da classificação, o Corinthians, caso consiga a classificação, os dois se enfrentam na abertura do Campeonato Brasileiro, então seria mais confortável para a CBF arrumar esse calendário, caso o Corinthians se classifique. Mas a missão do Corinthians é mais difícil que a do Bahia. Perfeito. Na verdade... O Bahia também, né? Enfim, não vou falar o que eu ia falar, porque ainda tem a Libertadores pela frente. Mas os times brasileiros, na hora que entenderem, os clubes, a força que tem e que podem explorar negociando com a Conmebol uma melhora de um monte de coisa, o cenário vai mudar muito pra gente. Explicar, assim, não precisa vai explicar, mudar eles muito. Sabem, né? Mas assim, sem os times brasileiros, a Conmebol é nada. Não existe. Nada. É nada. Era não isso tem aí. campeonato para fazer, não tem para quem vender o campeonato. Aliás, a Leila deu uma entrevista Então. no Allianz Parque, antes da partida, se não me engano foi para a TNT, e ela fala que é extremamente revoltada ainda com a questão do caso de racismo do torcedor do Cerro Porteño, e cogitou uma possibilidade que virou chacota, inclusive por algumas pessoas aqui em São Paulo. Eu acho até um erro tratar isso como chacota, que a Leila disse que... conversaria com os clubes até a possibilidade de passar as ligas brasileiras, hoje são duas, né, 2 grupos, mas a Liga do Brasil para disputar os campeonatos da CONCACAF e não da Conmebol. É óbvio que, logisticamente falando, estruturalmente falando, isso é muito complexo por conta da distância, por conta dos contratos já assinados, por conta da questão de patrocínio, mas foi um movimento importante de uma dirigente que, durante muito tempo, tem sido a única a colocar a cara a tapa para vários assuntos. E, mais uma vez, eu acho corajosa, eu acho, mais uma vez, ela numa posição em que ela se coloca... junto com os desejos do clube que ela preside hoje, mas que muitos outros clubes poderiam seguir o mesmo caminho que ela, e eu acho que a única forma de você exigir pleitear alguma coisa da Conmebol é peitando ela, é batendo de frente, colocando os clubes brasileiros no tamanho merecido que eles têm diante de uma competição que maltrata não só os clubes, mas os jogadores brasileiros também. Essa ideia esbarra um problema que é a CBF não pertence à CONCACAF. Então, clubes da CBF não poderiam disputar competições CONCACAF, na teoria, né? Então, os clubes da CONCACAF já jogaram a Libertadores. Já jogaram a Libertadores. Até muito pouco tempo tinha os mexicanos. Mas tem que ter autorização da confederação. E da FIFA também. Isso. Então, tem uma dificuldade, mas eu acho que a iniciativa é boa. Se colocar, olha, estamos insatisfeitos. Exatamente, eu acho que a provocação... Estamos insatisfeitos com vocês. Estamos insatisfeitos.
Então, tem que ser assim, não pode ficar aceitando tudo também, não. A provocação é muito bem-vinda, vem em consequência de uma questão que a gente não gostaria de tratar, mas que fez o Palmeiras se perceber do tamanho que tem nessa briga. E vamos voltar a tratar esse ano na Libertadores. Várias vezes. Vem de uma mulher. O Luiz falou que virou chacota, e de fato virou. Se partisse de um homem, quem hoje está fazendo piada estava aplaudindo. Perfeito. É igual o caso da arbitragem, tá? Se não fosse o Flávio Rodrigues que tivesse apitado o clássico entre São Paulo e Palmeiras e fosse a Edna, como o Santos já fez em outra oportunidade, com nota oficial contra a Edna, não teriam nota oficial não contra a federação, contra a Edna. Enfim, acho que é importante a gente colocar as coisas nos devidos lugares também. Não, mas não teria acontecido o erro, porque o erro ele tem um quê de arrogância muito grande, algo que a Edna não tem. Falando neste erro, também temos um desdobramento. Vamos lá no nosso ge.globo. E, na verdade, é uma ameaça, né? O desdobramento vem em forma de ameaça. Porque o São Paulo aí, ó, tá ameaçando boicotar o Paulistão em 2026 e tá pedindo exclusão de árbitro do Clássico. Em ofício à Federação Paulista de Futebol, o São Paulo expõe série de insatisfações em relação à arbitragem na derrota por 1-0. Na onda da Leila, o São Paulo vai jogar o Campeonato Gaúcho no ano que vem. Se você a Federação Paulista não, a gente muda de federação e joga o Campeonato Gaúcho. Não acho que caminhe neste sentido. E também não sei se, porque aí entra naquilo que a gente falou, acho que não dá pra gente comparar as causas, né? Eu entendi a sua analogia, mas eu acho que não dá para comparar as causas. Por quê? Porque o São Paulo, quando foi beneficiado por erros de arbitragem, não ameaçou largar competição nenhuma. O debate na classificação do São Paulo contra o Novo Horizontino. Então, veja só, é porque nenhum clube admite que foi beneficiado pela arbitragem. O Palmeiras se reuniu para ajustar um discurso e todos dizerem que não, foi sim pênalti. Embora todos eles saibam que não foi pênalti e que se esse pênalti tivesse sido marcado contra o Palmeiras, eles estariam revoltados. Então, os clubes, normalmente, quando tem uma decisão de arbitragem que acaba beneficiando o seu próprio clube, eles ficam quietinhos. E aí eles nunca falam que nunca foram beneficiados por decisão de arbitragem. Nenhum deles. Então, para o São Paulo, ele só vai gritar quando foi prejudicado, porque ele nunca foi beneficiado na cabeça dos dirigentes e de muitos torcedores. Ou já esqueceu, né? Sim, Para mim é sempre um posicionamento imediatista que serve para jogar para a torcida. Para mim é muito simples. Essa questão de, eu vou ameaçar um boicote. Tá, você vai ameaçar o boicote? Você vai cumprir essa sua ameaça ou é só uma ameaça de uma semana, porque daqui a 20 dias começa o Campeonato Brasileiro e ninguém mais lembra se o São Paulo for muito bem no Campeonato Brasileiro ou na Libertadores. E tem mais, se for continuar com a ameaça do boicote, que mantenha a sua posição, porque eu gostaria muito que os clubes tivessem essa mesma força e esse mesmo empenho para debater o calendário, por exemplo. Porque os clubes, no fim da temporada, reclamam do calendário. Mas o próprio São Paulo começou o ano com a primeira rodada do Campeonato Paulista adiada por conta de uma excursão para os Estados Unidos. Então, o São Paulo teve que jogar o jogo de abertura do Campeonato Paulista na reta final contra a Inter em Brasília. Então, você não pode reclamar de logística, de viagem, de cansaço, de calendário, sendo que você é o primeiro a assinar o calendário e, na sequência, depois que o calendário que você assina, você modifica esse calendário para um compromisso comercial nos Estados Unidos que não beneficia o seu time. E a gente viu que não beneficiou, porque não serviu de absolutamente nada a viagem do São Paulo para os Estados Unidos, nem financeiramente falando. Né? Tem que se ajudar, tem que se ajudar também. Ontem a gente debateu aqui, aliás, continuaremos falando disso, porque foi um erro gritante. A gente debateu aqui o lance que decidiu o jogo para o Palmeiras, né? Que decidiu a vaga na final para o Palmeiras, que foi um pênalti pouco detectado, pouco entendido, pouco... E aí a gente até brincou aqui, né? Ó, por essa saidinha aí, o Rafael já merecia um pênalti. É uma brincadeira, não é só obviamente. O Rafael. Obviamente. É quem determinou a saidinha, tá? E quem executou junto com ele. Perfeito. Só que uma coisa você que acompanha a gente aqui, acho que consegue entender quando é uma opinião, quando é uma informação, quando é uma brincadeira. O humor também é das características desse jornal aqui. Isso virou fala do presidente da Federação Paulista, o senhor Reinaldo Carneiro Bastos. Dá só uma olhadinha no que ele falou sobre esse lance que decidiu o Clássico. Porque vocês que são de futebol sabem que se não tivesse dado o pênalti, quem estava reclamando hoje era o Palmeiras,
O toque existe, a gente garantir que aquele toque foi suficiente para desequilibrar o atacante. É uma interpretação que 2 FIFAs, um no campo e um na cabine, entenderam que foi suficiente, mas é algo que me entristece, porque eu entendo a mágoa, eu entendo a insatisfação do torcedor são paulino, da diretoria são paulina. Eu entendo, porque é um lance extremamente no limite. Para onde você decidisse, alguém ia ficar em desagrado. Então, é algo que eu peço sempre que não aconteça. A arbitragem tem que passar desapercebida. E estava assim durante o jogo. E acontece um lance, o Rafael foi sair jogando, não saiu jogando bem, e aconteceu. Então, olha só quantos atores estão nessa dificuldade que nós estamos falando hoje, que foi a arbitragem do jogo, né? Se o Rafael chuta para frente, não acontece nada, né? Pois é, Reinaldo tá vendo tão bem aí, ele resolveu determinar, não que eu não faça também, mas como o São Paulo, só que ele é presidente da Federação Paulista, Ele é presidente da como o Federação. São Paulo tem que sair jogando. Se ele tem que sair jogando, tocando a bola ali no sistema defensivo, dentro da área com o seu goleiro, ou se ele tem que dar chutão para frente. Só que ele é presidente da Federação Paulista de Futebol, então não convém que ele dê esse tipo de declaração. E outro ponto absolutamente equivocado é que o lance não é no limite. E 2 FIFAs erraram, porque eles não determinaram que o contato tem impacto ou não. Sabe por quê? Que eles ficaram... É irrelevante se o contato tem impacto ou não, porque o contato é provocado pelo atacante do Palmeiras. Então, lembra que ontem eu falei aqui, não concordo com a marcação, acho uma vergonha a decisão da arbitragem, mas quem acha que a arbitragem errou, argumenta isso. Foi exatamente o áudio liberado. Quando vem a perna do Arboleda à frente do Vitor Roque, na tentativa atrasada de interceptar a bola, se o Vitor Roque continua naquela direção e pega na perna do Arboleda, é pênalti. Quando o Arboleda pôs o pé e não pegou a bola, o Vitor Roque se jogou em cima do corpo, não foi nem da perna, do corpo do Arboleda e deixou a sua perna para o contato com a perna. Como se fazia muitas vezes, e a gente viu muita gente fazer, dando certo e muita gente receber cartão amarelo, vem na corrida, se joga e joga o pé para trás para buscar o contato com o pé do adversário. Ele fez uma encenação, cavou um pênalti à moda antiga, pênalti que no tempo de VAR não é mais engolido e muitos jogadores nem tentam, e deu certo. Ele ludibriou, ele enganou 2 árbitros FIFA. E é mérito dele também, tá? Não é o ideal dentro do mundo do futebol, mas a gente sabe que cada um busca. E se não tivesse sido marcado pênalti, não só o Palmeiras não estaria reclamando, como o São Paulo está reclamando, como nem em campo o Palmeiras reclamou o pênalti. Quando o árbitro apitou, os jogadores do Palmeiras nem sabiam direito o que ele tinha apitado. Tiveram jogadores que acharam que era impedimento. Então, assim, o Palmeiras não estaria reclamando desse lance se não fosse marcado, como o São Paulo está reclamando do lance marcado. Porque o lance foi claramente uma cavada do atacante em cima do zagueiro. Uma cavada esperta? Esperta. Tanto que enganou 2 árbitros da FIFA. Mais uma cavada. Rapidinho, só para a gente fechar aqui o tema fala do presidente, a Federação Paulista de Futebol, em nota, pediu desculpas pela fala considerada infeliz. Fala pouco o presidente da Federação Paulista, é verdade. Ainda bem. Melhor até para ele também, né? É bom até para ele, que ele tem pretensões maiores, além da Federação Paulista. Falando em pretensões maiores, olha o gancho aí, olha o Capitão Gancho, Capitão Gancho. O Corinthians tem que fazer 3-0 hoje no Barcelona de Guayaquil para levar a decisão para os pênaltis, valendo vaga na próxima. É isso aí, torcedor do Verdão, muito obrigado aí por assistir o vídeo até o final, deixa aquele like, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falou, até mais.